Então, perdão, continuando onde a gente parou, quando. Peraí. Quando a gente selecionar tudo lá embaixo, a gente vai abrir então, a parte que a gente vai estudar dessa análise, e aqui a gente vai selecionar o tipo de curto que a gente vai avaliar. Aí a gente vai. Eu selecionei todos, né? Porque a gente poderia, eu quero ver só o circuito monofásico, você seleciona só o monofásico, só o bifásico, enfim. Você seleciona o tipo de curto executar. Quando você clica em executar, ele vai abrir uma nova janelinha. Seria essa daqui do Aí você estudo. pode Ali selecionar você pode a selecionar barra, que nem a gente a selecionou barra, aqui, que a gente a selecionou todas as produção barras, de ele vai dar barra, produção de todas as produção. barras e todos os Então, se curtos. eu quero Então, se eu avaliar quero o avaliar curto o trifásico curto na barra 1, eu seleciono a trifásico barra 1, na barra na 1, fase, eu fase, seleciono a fase. barra Se eu 1, quero fase, avaliar fase, o fase. curto Se eu quero avaliar o bifásico curto terra na barra bifásico terra 3, na mesma barra coisa. 3, Responde a mesma barra coisa. 3, Responde a barra fase, fase, 3, terra. fase, Assim fase, você vai terra. E assim selecionar você pode o selecionar curto o na tipo de barra curto na que você barra quer qual você estudar. deseja estudar. Quando você faz aquela. Aqui eu estou colocando o estudo, considerando o curto Quando você executivo, aqui no. faz aquela, né, aqui Esse Ana raiozinho vai faz, aparecer esse embaixo da raiozinho vai barra. aparecer embaixo da barra que você está Eu estou avaliando, avaliando um e eu curto estou avaliando um curto fase terra, né? Um fase curto terra, né, um curto trifásico. monofásico. Aí o que ele vai Aí o que mostrar que ele para vai gente? Ele mostrar vai para a gente? Ele vai mostrar mostrar a corrente de curto e as e as correntes de correntes de contribuição. contribuição. Um detalhe Um detalhe importante é que, importante por é que, exemplo, por exemplo, o o Anafaz, Anafaz, por padrão, ele vai sempre considerar o fase, grupo por exemplo, monofásico, por sendo exemplo, na fase sendo na A. fase A. Aqui em Seria cima, esse Azinho. esse Azinho. Quando a gente Quando a tem gente na tem fase na A, que fase é o padrão dele, que A, a gente tem aqui a, é o a corrente padrão de dele, a gente tem contribuição que dele, encontrar a corrente de curso, o mas nível de se eu curso dele. selecionar, se eu tiver Mas selecionado se eu tiver a selecionado fase B, a fase B, vai conforme a aparecer figura zerado. 16, vai aparecer zerado. Se eu O que quiser ver, significa? eu Se eu posso quiser ir ver, eu alterando as vou fases, alterando as fases, e ele vai alterando a aqui corrente de também contribuição a por corrente de fase. contribuição por Isso se fase. repetiria para a Isso se fase C. repetiria para a base No C. curto No bifásico, curto por exemplo, bifásico, por exemplo, ele seria BC. teria BC. Então, eu Alterando, vou ele vai alterando mostrando e ele vai mostrando aqui por fase. por Já que ele fase, está já que ele mostrando está mostrando unifilar. um unifilar. Aqui é o exemplo que Aqui é o eu exemplo que eu estava estou comentando, comentando, né? Por exemplo, fase, no curto fase. fase Por fase. padrão, Por padrão, o ele vai Anafaz ele pegar vai o pegar básico da o fase básico da fase BC. BC. Então, Então, se aqui eu tiver se aqui selecionado a tiver fase selecionado a A, fase A, que é o que o realmente vem padrão, como padrão vai ali, estar vai zerado. estar Aí você vai zerado. pensar, Mas pode caramba, pensar, fiz caramba, errado. eu fiz Não, às vezes errado. é Não, só às você vezes é só selecionar você e ele vai selecionar, ele modificar. vai modificar. A fase B, A fase o B, 7 o e a fase C 7 e a iguais, fase C, o como 7 iguais, deveria como ser. deveria ser. Então aqui a gente já vê a visualização por fase. Então, aqui a gente já Se vê a você quer visualização ficar por mais fase. fácil, a gente se Ah, considerando pelo você está pessoal mudando, você está pode mudando, você pedir para pode ele te pedir para ele montar um te relatório. montar um Aí relatório. você vem Né? também lá Você em vem também lá em análise, análise, relatório, relatório, aí você vai aí você vai selecionar o tipo selecionar. de relatório que você quer. No nosso caso No nosso aqui, caso aqui, seria o relatório seria o relatório geométrico. de Você pode curso. também Você pedir pode os também dados de pedir os curso, ele dados vai de curso. mostrar Ele os vai dados mostrar do os dados sistema. do sistema. Você seleciona o Você tipo de seleciona o tipo de relatório, seleciona relatório, a unidade, seleciona né, a que é unidade, né, o que ampere, tem que o ampere, e clica em e executar. clique em Quando você executar. Quando executar, você executar, ele vai mostrar para relatório você um com essa relatório cara. com essa Aqui cara. vão estar Aqui todos vão os estar todos os parâmetros parâmetros dos dos cursos cursos que você selecionou e os dados e os do dados sistema. do Aí você pode sistema. Aí exportar você isso pode aqui exportar isso daqui para um arquivo Excel e fazer Excel suas e fazer análises suas de forma análises mais de rápida. forma mais rápida. Bom, agora a gente vai Bom, falar agora a gente vai falar do Simulite e aqui a gente vai dar um pequeno macete. aquele arquivo Aquele do arquivo do Edit Cepel que a gente montou no começo, você pode simplesmente pegar ele, assim como você importou para o Anafaz, você pode também importar ele aqui no Edit Cepel. Né? Ao invés de você ficar montando barra barra, como você já montou lá no Edit Cepel, você vem e pode importar ele para cá. Então você vai ter basicamente o mesmo circuito. Você vem aqui em arquivo, importar, seleciona o Anafaz e puxa aquele arquivo que você criou no Edit Cepel. Aqui ele vai dar os parâmetros, você só dá uma conferida, né, a quantidade de barras, dando tudo certo, você dá um aceitar e não está aí. aceitar, e tá aí. O seu caso já está criado no Simulite. Aqui vão estar os parâmetros, né, barra 1, as linhas, os valores. Aí você dá um confere, está tudo certinho. Para você simular o, o arquivo aqui no Simulite, você clica aqui nessa opção desse raiozinho.
E aí ele vai abrir essa janela. Aqui nessa janela, para você simular o curto-circuito, ele talvez seja um pouquinho mais intuitivo do que o Anafaz. Você pode selecionar aqui, já tem todas as opções, né? Você pode selecionar, diferente do Anafaz, que ele já dá obrigatoriamente o curto monofásico para na fase A, aqui você pode estimular na fase B ou na fase C, assim como a variação ali dos curtos bifásicos, né? Tanto bifásico como bifásico terra e o trifásico. Então, basicamente, você selecionar o tipo de curto que você quer e clicar ali em executar, simplesmente isso. Mas antes tem também bom a gente configurar como a gente quer enxergar. Então, assim como tem aquela opção do Anafaz que eu mostrei para vocês, a gente também tem essa tipo de configuração aqui no Simulate. Você clica naquele ícone, configurar, você vai abrir essa janelinha, né, resultado aí na figura 27, e aí você vai determinar como você quer enxergar os resultados. Pode ser em PU, em ampere, volt, kilovolt, enfim. Quando você simular, né, você fez ali a simulação, esse aqui é a primeira cara que a gente vai ver. A gente vai ver também, selecionando aqui todas as barras, a gente vai ver cada barra e você pode expandir essa barra para você ver os resultados mais detalhados. Expandindo a barra, você vai ter as correntes de contribuições, né, na fase A, fase B, fase C, e você também vai ter aqui a fonte de sequência, né, positiva, negativa e zero. Você pode observar aqui que ele vai ter tensão pré-falta, como ele trabalha, esse simulativo também faz tudo de fluxo, né, ele também vai dar ali a tensão pré-falta, que no nosso caso vai ser em PU, que a gente colocou, um circuito bem simples, o ângulo, a tensão de falta, né, em cada uma das barras, e também as de sequência, a corrente de falta e o ângulo. E aqui é só um breve comparativo já para a gente fechar, né? Só para ter esse monofásico, utilizando aí, assim como no Anafaz, e peguei um comparativo bem rápido, só para a gente bater os valores assim, bem especial. Então, na fase A, na fase B e na fase C, você pode ver que a tensão 0,52 também está conversando, né, na barra 1, na barra e também a corrente, né? A corrente na fase B vai ser 0, na fase C vai ser 0, na fase 1, 18K. É o que está aqui, 18K. Tá? Então, basicamente, esse foi uma discussão bem rápida dos dois tópicos, só para mostrar para a gente. Então, nesse final, a gente pode ver só uma comparação de um dos tipos de curto dele e, teoricamente, deveriam ser iguais porque a gente está trabalhando no mesmo sistema, né? A gente puxou o mesmo sistema do Anafaz aqui no Simulate. Essas são as referências que eu utilizei. É isso, obrigado.